Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Olá, irmão e irmã. Hoje nós temos um tema muito importante na liturgia. Celebramos particularmente a festa da dedicação da Basílica de Latrão. O Evangelho já nos levou à reflexão em relação ao templo. Para Jesus Cristo, o templo deve ser um lugar sagrado e não um lugar profano, um lugar de oração, de recolhimento e não um lugar de exploração. É por isso que a atitude de Jesus, a princípio, um pouco assustadora, de chicotear aqueles que lá estavam no templo, é uma atitude radical de levar os seus discípulos e até mesmo cada um de nós a pensarmos da seriedade que é um templo, o lugar de oração, de adoração, o lugar de Deus. Mas interessante que, bem no final do Evangelho, Jesus mostra que o verdadeiro templo não é o templo material. Apesar de ser um lugar sagrado de encontro, o verdadeiro templo é o seu corpo, que serás destruído e em 3 dias serás levantado. Sinal da sua morte e no 3º dia da sua ressurreição. A Basílica de São João de Latrão, cuja dedicação ou consagração aconteceu no ano de 320, é a Catedral do Papa, enquanto Bispo de Roma. Ela é a mãe de todas as igrejas, o símbolo das igrejas de todo o mundo, unidas à volta do sucessor de Pedro. A festa da dedicação da Basílica de Latrão convida-nos a tomar consciência de que a Igreja de Deus, que a Basílica de Latrão simboliza e representa, é hoje, no meio do mundo, a morada de Deus, o testemunho vivo da presença de Deus na caminhada histórica dos homens. E ao mesmo tempo, cada um de nós, ao olharmos esta Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, enquanto Bispo de Roma, somos convidados a esta reflexão. Jesus é o verdadeiro templo, que morre no 3º dia e ressuscita. Mas ao mesmo tempo, cada um de nós também nos tornamos templo do Espírito Santo, templo de Deus. O nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida deve se tornar este tabernáculo, este templo, aonde a ação de Deus verdadeiramente possa agir. Devemos ter esta preocupação de Jesus, de fazer do nosso interior um lugar sagrado, um lugar puro, onde Deus verdadeiramente possa habitar. E também dentro desta dimensão de reflexão, levando-se em conta particularmente a Basílica de Latrão. Podemos pedir a Jesus que nos faça e ao mesmo tempo que nos encha desse desejo, desta vontade de ir até a casa do Senhor. Como o Salmo nos faz refletir. Que alegria quando vi que me disseram: vamos à casa do Senhor. A casa do Senhor, com certeza, é o nosso coração, a nossa vida. Mas na comunidade
o templo, a igreja, é o lugar onde o Senhor Eucarístico está, onde Jesus no tabernáculo mora, e aonde nós devemos ir para adorar, para reverenciar. Que todo joelho se dobre no céu e na terra diante de Jesus. E que a igreja seja o lugar aonde, como irmãos católicos cristãos, possamos nos encontrar para festejar. Festejar não só as coisas boas, festejar as cruzes, as crises, as dificuldades que aparecem na nossa vida. Mas levando-se em conta o Cristo ressuscitado, também festejarmos as glórias, porque em Jesus nós somos, desde sempre, vitoriosos.